Pode apresentar. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje estamos fazendo um dia especial. É muito especial porque, saibam, a gente nunca está só. Inclusive, principalmente nesta data. O número de convidados que existem e que estão conosco, claro que numa dimensão, né, uma próxima dimensão que a gente não tem olhos de ver ainda, alguns até podem ter. Então, nós temos muitos convidados, muitos aprendizes, assim como nós outros, certo? Porque somos, inclusive, passíveis de erros, de confusão. Ainda assim, confusão de entendimento, de interpretação. Ainda assim, nós temos ao nosso lado, junto conosco num dia especial como hoje, mentores que estarão no mínimo, nos intuindo, né? Nos orientando intuitivamente para que a gente consiga compreender a lição. Porque o que nós estamos estudando é o Livro dos Espíritos, que é bastante complexo, mas isto a gente, passo a passo, como dizia Francisco, o Chico, ele dizia passos de formiguinha, a gente acaba conseguindo chegar. Então, para interpretar é sempre mais difícil, é mais complexo, mas ainda assim temos, como eu já disse, nós temos a intuição que nos ajuda, de repente, insights de todos que queiram e possam participar. Então, se de repente vir um insight, participem, tá? Porque é importante, saibam que todos somos instrumentos para a orientação de Deus. Então, vamos fazer a introdução, a oração. Hoje agradecemos aos nossos mentores, aos mentores da casa, aos mentores de cada um de nós outros aqui, que estamos nos propondo a servir, a juntamente com o Mestre, aprender, a juntamente com ele, compartilhar e, como foi dito agora há pouco, buscar a nossa evolução moral, mental e emocional, para que sejamos fortes e sábios suficientemente para, então, compreendermos o nosso irmão, o nosso próximo, como a nós mesmos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Bom, assim, ó, a gente tem ainda mais uns livrinhos aqui. Quem está sendo? Está todo mundo comigo já? Oi? Opa. Bom, a gente vai então agora começar o capítulo 9, que é a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Tá? Então, tinha ficado da última sessão, que ficava só a parte do resumo, né? Uhum. Que a Fran tinha sugerido que todo mundo, assim, quem se interessasse, lesse em casa, e era um resumo do que foi discutido no capítulo anterior. Então, esse capítulo, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, você vê, tem muito a ver com aquilo que eu estava falando da questão da gente conseguir perceber a influência dos nossos anjinhos da guarda. Mas essa influência ela acontece
de qualquer maneira, né? Assim, não só dos nossos anjinhos da guarda. Você vê que tem uma passagem do livro dos Hebreus que diz o seguinte, que nós todos somos rodeados por uma multidão de testemunhas, né? E é exatamente sobre isso que vem falar esse capítulo, tá? Então, na questão 456, Isso, calma, 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 que a gente achou meio. isso. É o 456. Eu não vou falar a página porque assim, é mais fácil a gente achar pelo número, porque dependendo da edição a página está diferente. É o primeiro, né? O primeiro capítulo aqui, subtítulo: Penetração do nosso pensamento pelos espíritos. Então, é o 456. Tá? Tá. Os espíritos veem tudo o que nós fazemos? Podem vê-lo, visto que nos rodeiam incessantemente. Todavia, cada um não vê senão as coisas não vê senão as coisas sobre as quais dirige sua atenção. Porque com aqueles que são diferentes, eles não se preocupam. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou ler a minha edição. Vamos ver se fica mais fácil com a ideia de ler. Nós vamos tentar fazer isso. Podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles. Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Esse fato aqui, essa palavrinha, atenção, é algo que a gente sabe muito bem pela prática do dia a dia, que a gente só percebe aquilo que você dá atenção. Por exemplo, você chega você olha para um quadro, né, de pintura. Se você pede para cada pessoa, olha, feche os olhos, o que você enxergou? O que você viu? O que você percebeu? Cada um vai determinar, vai dizer um ponto. Porque cada um se interessa, dá sua atenção por algo que lhe interessa particularmente, que lhe atrai. Então, o espírito, aqui como ele está dizendo, que ele só dá essa atenção, segundo o que lhe interessa. Nós fazemos isso. E o espírito, a comunicação do espírito e a gente, ou seja, que nos faz essa ligação, essa conexão, está baseado justamente nesse interesse, pesado, né, através da atenção. Né? Claro, isso é uma coisa interessante, porque assim, o que junta, assim, o que aproxima, na verdade, assim, a conexão que a gente acaba fazendo com o espiritual é a mesma conexão que a gente faz quando a gente está encarnado, né? A gente procura as pessoas que têm pensamentos afins conosco. Então, assim, olha, por exemplo, nós que estamos aqui, todos nós que a gente comparece nesse momento aqui, você vê o que é isso? Isso é uma reunião de estudo, né? A gente está procurando mais do que ajuda. A gente está procurando compreensão. Você fala assim, assim, a gente está tentando conseguir entender, ver através das coisas e das circunstâncias o que realmente é real da nossa vida. A gente está querendo buscar aprender. Então, assim, ó, mais do que auxílio, mais do que a cura para a dor que a gente está fazendo, na reunião de estudo, as pessoas que vêm aqui, comparecem, estão procurando crescimento. E a gente se reúne. E por isso que esse tipo de conversa, para a gente, faz sentido. Para muita gente não faz. Porque a pessoa vem aqui para curar uma dor, para resolver um problema. Então, percebe que a gente se liga por afinidade de interesse. Então, quando, por exemplo, a gente tem uma reunião de desobsessão, poxa vida, tem um espírito que está me perseguindo, o que está acontecendo ali? Alguma coisa, algum tipo de sentimento que a gente carrega permite que isso aconteça, né? Então é importante a gente entender, por isso que da máxima do espiritismo, que é assim, ó, da questão
da gente conseguir se entender. Quando a gente fala reforma íntima, a gente precisa se reconstruir. O primeiro passo para a gente poder se melhorar é a gente se conhecer. A gente conhecer aquilo que a gente sente, aquilo que a gente carrega no coração. Porque é isso que vai determinar as nossas companhias, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Então, o que acontece? O espírito que se liga com a gente, ele tem um interesse que é parecido com o nosso. Então, por que é tão difícil a pessoa que é viciada largar de um vício? Porque aquilo não é só químico, aquilo não é só orgânico. E tem mais pessoas partilhando, né, daquele vício que a pessoa tem. Né? E, sabe, eu não lembro quem falou isso, mas assim, eu achei muito pertinente. Eu não vou citar o autor, eu acho que eu vi que é de alguém, mas, assim, ninguém nunca bebe sozinho, né? Assim, na verdade, ninguém nunca faz nada de errado sozinho. E eu vou além, né? Ninguém nunca faz nada de certo sozinho. A gente está sempre amparado, a gente está sempre acompanhado, né? Agora, quem vai decidir quem são nossas companhias somos nós. Então, assim, olha, essa questão é um convite à nossa responsabilidade. A responsabilidade da gente fazer as nossas escolhas. A gente entender, por exemplo, com certeza, quando a gente está com raiva de alguém, a gente está trazendo para nossa possibilidade, espíritos raivosos. Esses espíritos, com certeza, não são aleatórios. Eles podem parecer aleatórios no primeiro momento, mas eles fazem parte da nossa história de alguma forma. Como também nós aqui, nessa reunião, de alguma forma, a nossa história já se conectou no passado. E a gente está aqui de novo. Né? Existe uma conexão. Nesse momento, graças a Deus, a nossa conexão ela é construtiva. Com certeza, não, nem sempre foi assim. Mas a gente escolheu fazer diferente. Tá? Então, eu acho que a ideia a ideia que traz essa questão é o seguinte: poxa vida, vamos tomar cuidado com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente quer, com os nossos desejos, que a gente aprenda a examinar o nosso íntimo, porque é isso que vai determinar nossas companhias espirituais. E vocês entendem que, assim, olha, por exemplo, uma reunião de desobsessão, ela é um tratamento do espírito que vem perturbar a gente, mas é nosso também. O espírito é tratado naquela sala, aqui também, né? Mas aqui, nesse tipo de reunião de estudo, quem que a gente está tratando? A outra parte, somos nós. Porque um processo obsessivo ele acontece entre o espírito encarnado e desencarnado. Né? Entre dois espíritos. Né? Nessa situação que a gente vive, entre encarnado e desencarnado. Isso pode acontecer entre encarnado e encarnado, entre desencarnado e desencarnado também. Mas nesse momento aqui está sendo tratado quem é encarnado. Nós estamos sob tratamento. E esse tratamento também acontece durante o Evangelho. Tá? Porque nesse momento, quando a gente faz o Evangelho em casa, a gente está escolhendo as nossas companhias. Tá? Os espíritos que vão ver os nossos pensamentos, porque eles vão ser atraídos para aquilo que eles gostam, que assim, é poder crescer realmente. Bom, então, querendo a pergunta é, eles veem tudo o que fazemos? Eles até veem e podem ver. Essa seria a resposta. Mas eles não ficam, eles não se interessam, pelo menos, a uma só vai realmente perceber segundo o que você emana. Você emanar a energia que você emana, seu magnetismo, você vai atrair outros semelhantes. Então, o nosso anjo guardião, digamos assim, se eu estou praticando algo bom, se eu estou tentando acertar, se eu estou pedindo ajuda, se eu estou orando, se eu estou tentando ser realmente um servo de Deus na minha conduta, então ele, o meu anjo, estará me observando. Caso eu resolva mudar o caminho, é claro que se eu me afasto de Deus, como se diz, então, ele, o meu próprio anjo, ele se afasta. Por que que ele se afasta? Não é porque ele é ruim. Não, e não é porque ele quer te castigar.
É porque já não temos a mesma energia. Eu não emano algo que ele possa. Então, o que ele faz? Eu saí da linha. Ele não pode interferir, intervir, inclusive, no meu livre-arbítrio. Então, é necessário que ele me deixe. E eu siga até onde eu achar que o suporte chegar. Até que chega o momento em que eu vá definir exatamente o que eu quero na minha vida. Então, a resposta é simples, é essa. Ficou claro? Deu pra... Tá legal? Então, tá tudo próximo. Isso. Sim. Você quer fazer isso, Silvio? Eu acho melhor. Tá bom. Eu acho que A letra fica maior. Eu acho que é mais fácil, não sei. Se vocês, é melhor vocês ouvirem. Tá que dá, só que tem uma linguagem um pouco mais difícil, eu acho. A questão 457. Tá? Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Conhecem, muitas vezes, aquilo que desejarias ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Isso não deixa ninguém um pouquinho desconfortável? Um pouquinho, né? Imagina. Porque é engraçado, né? E eu acho que essa é uma coisa interessante, né? A gente é muito bom para ver o defeito dos outros, né? Para a gente, eu acho assim, é muito fácil você resolver a vida dos outros, né? Mas a nossa mesma, a gente entender aquilo que a gente está passando é difícil. Porque normalmente a gente tem uma lupa para a vida alheia, mas para a gente entender o que a gente passa, a gente vê aquilo borrado, né? Acho que é por isso que o psicólogo ganha dinheiro, né? Assim, pena que o Adriano não está aqui para poder, deixa eu ver, para poder tirar essa Não é coisa. bem assim, não. Vai, Mais do que nunca, né? Depois da pandemia, É? os psicólogos estão, depois da pandemia, mais do que isso. Então, porque assim, você vê, é engraçado, né? Porque assim, então o que acontece? A gente é pensamento, né? Assim, uma das discussões do corpo físico é exatamente assim, a gente, assim, ele absorve muito daquilo, esconde muito daquilo que a gente é, né? Esconde para os outros, mas esconde para a gente também, né? E esse exercício de autoconhecimento, acho que é um exercício que, assim, ele fortalece a nossa razão, né? Fortalece o nosso intelecto, né? Fortalece a nossa vontade, a nossa capacidade de investigação. E você vê, para o espírito, ele está dizendo assim, é fácil entender o que você está passando. Então, tudo aquilo que é secreto, né, a gente tenta esconder dos outros, às vezes a gente tenta esconder da gente mesmo, né, aquilo não existe para o espírito, porque quando a gente pensa é como se a gente estivesse gritando isso alto, né? E às vezes assim, a gente percebe o pensamento do espírito também como se fosse nosso. Às vezes não dá a impressão que a gente escutou uma voz dentro da cabeça da gente que parece que não era nossa, né? Então, diz, né, Kardec, né, os espíritos disseram para ele que isso é exatamente um reflexo da gente percebendo o pensamento de alguém que está conversando com a gente, tá? É que nem um pai, né? O pai e a mamãe conhecem o seu filhinho, né? O que ele sabe, que lá. Eu sei quando você está mentindo, eu sei quando você está aquilo. Por quê? Sabe, eles são infinitamente superiores em evolução. Ouvem sempre. Mas isso é um espírito superior, mas um espírito que seja um espírito obsessor, ele consegue perceber também, percebe? Então, ele vai perceber porque ele tem, você está emanando aí. O espírito percebe. O espírito, quando ele é sombrio, ele percebe, sim, mas ele não significa que um outro que é encarnado percebe, um outro irmão, né? O pai e a mamãe muitas vezes não percebem que a pessoa tem aquela, vamos dizer, aquele desvio, né? Desvio moral, no caso aí. Mas o espírito, ele sempre vai, mesmo como na primeira pergunta, o anjo não se afastou porque você saiu da linha, você saiu do caminho. Nesse momento, ele deixou aberto campo para quem? Alguém, um espírito malfazejo, um espírito perigoso, da sombra,
Bom, não vamos aqui classificar ninguém. Ele vai ter a chance de se aproximar de quem está no caminho. Então, por quê? Porque ele já ouviu, ele já viu, ele já sentiu a energia da pessoa. Então, sim, de fato, tanto o bom quanto o não, ele vai conseguir. Deixa eu ouvir. Não, é só uma coisa que eu acho interessante em relação a isso. Por exemplo, eu percebo muito quando eu vou ao supermercado. E vocês vão chamar esse mercado. Se você tem muita certeza de quem você é, do que você gosta, quais são os seus valores, você percebe na hora que aquele pensamento que está vindo de você não é seu. E aí, por mais que possa parecer assim, mas acho que está sendo maluco falar com alguém dentro da minha cabeça, mas se você se mantiver em firme, vai embora. E onde é que eu vejo isso? Eu, por exemplo, não tomo álcool. Né? Eu, às vezes, até tenho cerveja zero, mas já cheguei à conclusão que o oscilar energético que o álcool me causa, mesmo com uma dose de vinho, não compensa. Então, eu já faz uns 15 anos que eu não bebo álcool. Mas quando eu vou ao supermercado e passo na frente da cerveja, do vinho, etc., eu não tenho vontade. Mas volta e me fala, olha só, está na promoção, olha só, compra. Eu não vou comprar. Não bebo. É a história do capitinho. Então, eu sei que isso é meu. Mas por que eu sei que é meu? Porque eu não bebo. Então, eu vejo isso em várias outras coisas que a gente pode fazer. Se você não tem o costume de xingar e, de repente, te vem uma vontade de xingar, será que aquela briga, aquela discussão é sua? Ou será que alguém que, de repente, não estava contigo, mas estava com a outra pessoa e está se aproveitando de você para causar uma briga? Então, esse tipo de coisa é muito sutil, a gente nem sempre se dá conta, mas quando a gente começa a se vigiar e quando a gente começa a ser firme e dizer, não, isso aqui não vai fazer parte da minha vida. Se veio esse pensamento, eu não quero mais. Tem pessoa que fala que é para falar cancela, cancela. O cancela para mim não funciona, eu converso mesmo. Se é vozes da minha cabeça ou se é um espírito, eu não sei, mas eu dialogo. Eu falo assim, eu não bebo álcool, não adianta. E às vezes, principalmente na época da pandemia, que eu acho que estavam mais alucinados, né? Eu falei, teve um dia que eu não ia conseguir sair do mercado se eu não comprasse um frango assado. E eu não gosto de galinha. E eu cheguei em casa e eu comi uma galinha inteira, porque eu falei assim, tá bom, mas você vai sair de mim depois que eu comi a galinha. Aí eu comi a galinha, o bichinho foi embora. Mas assim, então assim, é papo de louco. Mas se você entende o que está fazendo, se você entende o que está acontecendo, se você já esteve aqui, você começa a negociar e não fica com uma criatura te atazanando, porque isso te desvia do teu caminho. Hoje, você fala, né? Eu lembro de uma frase do Jô Soares, assim, que pergunta para o cara, ele falou, não, eu sou um cara mente aberta, né? E era uma piada que eu fazia assim, ó, eu converso até com planta, né? Até com uma árvore eu converso, mas eu espero ela puxar assunto, entendeu? Eu começar o diálogo, eu não vou começar, então ela puxar o assunto. É o que a gente faz. Então, é que é exatamente o que você faz. Assim, não é que você fala, mas assim, quando puxa assunto, você dá pra ela, né? Quando me atrapalha. Eu estou quietinha no meu canto. Quer que eu gaste meu dinheiro com coisa que eu não como? Nem bebe, né? Nem bebo? É. Pessoal, isso é fácil. Ó, explica pra gente, por favor. Ó, a pergunta aí é 457A. Assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não podemos fazer a essa mesma pessoa depois de morta? Ele está perguntando se é mais fácil esconder alguma coisa de quem está vivo do que de quem está morto. E é a resposta dos espíritos, não é? Certamente. Pois quando vos julgais bem escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. Então, de novo, é aquele texto bíblico, a passagem que fala. Multidão de testemunhas. Somos rodeados por uma multidão de testemunhas, né? E aí vem a pergunta na sequência, você vê, né? Isso poxa vida, né? Se está todo mundo vendo o que eu penso, né? Cara, então, o que pensam que eles pensam de mim, né? Então, ó, que pensam de nós, os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam. Eu acho que quando o Kardec teve a primeira resposta, ele falou, caramba, tô lascado, né?
E será que está pensando assim, né? Já pensou? Nossa, Aí vem lá. Sabe, aquela história assim, ó. Você quer falar mal de mim? Então me chama, assim, coisas tão ruins a meu respeito, né, cara? Eu acho que foi que o Kardec deve ter passado por uma coisa, uma sensação parecida com essa, né? Aí vem a resposta dos espíritos. Isso depende. Os espíritos levianos riem das pequenas traquinices que nos fazem e zombam das vossas impaciências. Já os espíritos sérios lamentam as vossas atrapalhadas e tratam de vos ajudar. pelo visto, com você tem sempre os traquinhos. Não, não, tem muita gente que me ajuda. Mas é que Supermercados. É que a gente conta no supermercado me atrapalham, em casa me ajuda. Não, são os traquinhos. Mas você faz evangelho, não faz, Ricardo? Então, assim, aí vem a segunda parte, então, da... 407, né? Né? Não, do capítulo. É a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Aí é a questão 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Essa pergunta é espetacular. Assim, que a gente estava conversando agora, né? Ó. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Aí é que tá, o segredo. Ó, você vê, ó, então, de novo, aqui, eu acho que essa parte aqui, eu acho que ela merece. Eu preciso falar em pé, não consigo. Sim, ó. Eu só desde a época que eu estudava, eu preciso para poder concatenar meus pensamentos, eu preciso estar andando, né? Mas eu acho assim, né? Você vê, os espíritos, eles influem nos nossos pensamentos, nas nossas ações, muito frequentemente, muito mais do que penso, porque frequentemente são eles que nos dirigem. Você vê da importância que a gente tem de escolher as nossas companhias. Ó, eu li um negócio assim agora assim, que eu acho sensacional. Assim, ó, eu trabalho, o meu trabalho, assim, eu faço cirurgia, né? E assim, cirurgia é um trabalho de equipe, não dá, assim, a pessoa que fala que faz aquilo sozinha é mentira. Assim, tem que ter um ego maior do que, assim, maior do que essa sala, porque é impossível fazer sozinho, ninguém opera sozinho. É um trabalho de equipe. E às vezes, assim, é uma coisa que eu sempre falo, assim, quando eu recebo algum elogio de alguma coisa, eu falo assim, olha, na verdade, eu me cerco de pessoas que são melhores do que eu e eu pareço ser melhor do que eu sou. É exatamente isso. Isso é o perigo, né? Não, é exatamente assim. Quem que a gente escolhe para estar do nosso lado? Quem que tá? Tem uma outra frase que eu acho espetacular, assim, que é essa, para mim, assim, é uma coisa que me marca, assim, ó. Quem vai, essa é de um autor que chama Ernest Hemingway, assim, ó. Quem vai estar nas trincheiras ao seu lado durante a guerra? Você já ouviu essa frase? Ó. Aí eu pergunto para ele, isso importa? A resposta é, importa mais do que a própria guerra. Assim, a gente escolher as nossas companhias é fundamental para a gente saber o rumo da nossa vida. E fica com quem anda, eu diria quem és tu, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que facilita muito. Assim, na verdade, eu sempre falo, quando me dizem isso, Clarinha, eu sempre faço uma brincadeira e falo assim, olha, Jesus andava com ladrão, né, e com mulheres de conduta duvidosa. Mas, eu falo assim, ó, Ele não dava, não. Ele então, ia mas o que eu falo assim, mas a gente era Jesus, né? Então, para ele não vale isso, para a gente vale. Amém. A gente não é Jesus. A gente não é Não Jesus. se é contaminado, né? Ele pode. A gente que não tem esse equilíbrio todo, a gente tem que escolher bem com quem que a gente anda. Tá? Então, de novo, daí eu acho a importância do Evangelho, daí eu acho a importância da gente entender assim, aquilo que a gente pensa. Quando a gente está quietinho, o que vem na nossa cabeça? Né? Quando a gente está sem, assim, à toa, casa, fazendo, olhando para o nada, você, ó, sabe aquela pergunta, o que você está pensando aqui? Qual é o sentimento que predomina na gente? Porque esse sentimento
e vai determinar o tipo de companhia espiritual que a gente vai ter, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, porque as pessoas elas não acontecem, os encontros que a gente tem ao longo da vida, eles não acontecem por acaso. Então, assim, de novo, né? Olha só a importância que eu acho que assim, tem essas reuniões de estudo. A pessoa ela vem aqui e fala assim, poxa vida, eu quero, poxa, eu estou sendo obsidiado, não sei o que acontece, estou sendo mal acompanhado, acho que hoje eu cheguei aqui carregado, sabe? Me ajuda porque tem um espírito me incomodando. Cara. Na verdade, o problema não está no espírito, o problema está na gente. Tá? Assim, o problema... O espiritismo é uma doutrina que, assim, Jesus já falava isso muito, mas assim, o espiritismo ele vem confirmar aquilo que, assim, que a gente já vê nos evangelhos. Ele é um chamado para nossa, constante para a responsabilidade que a gente tem É o autoconhecimento. exatamente sobre a nossa própria vida. Sim, ninguém, Plantamos e colhemos, sem exatamente, Clarinha. Ninguém é responsável. Ah, aquilo deu errado porque tinha um espírito em comum. Conversa. Isso daí é muleta, tá? Isso daí a gente está pegando a religião como muleta. Nós somos responsáveis pelas tragédias que acontecem na nossa vida. Como também somos responsáveis, temos o mérito das coisas boas que acontecem. Porque, assim, os espíritos, eles ajudam a gente, atrapalham. Mas tudo depende do motor da nossa vontade. Tá? Isso é a parte mais forte. A Sabrina perguntou antes. Pô, Quer perguntar antes? se você quiser chamar. Já te respondemos, Sabrina. A questão que eu acho importante é a seguinte: eles nos ajudam, mas a gente primeiro tem que pedir. Não é que eles vão ser assim, pegar e até aqui nos atendimentos, volta e meia acontece. Da pessoa vem, é claro que se ela vem para um atendimento, a gente sabe que ela está precisando de ajuda, está querendo alguma coisa, que eles perguntam: o que você quer? O que você precisa? E às vezes a gente sente que a pessoa está precisando de outra coisa e ela não admite ainda. Se não admite, se não se coloca na posição de quem precisa de ajuda, de quem está precisando, eles não vão falar. Isso faz parte do livre-arbítrio. Então, é importante sempre a gente estar se observando e reconhecer que tudo bem não dar conta sozinho, né? Pode ser com outra pessoa, pode ser, mas ao mesmo tempo que a todo momento nós somos exemplos para os outros, nós também podemos nos inspirar nos outros. Olha, estou passando por isso. Você já viveu isso? Você já resolveu de uma outra forma? Né? Mas a gente tem que ter essa questão de se lembrar e de falar: estou precisando. A oração, quando você direciona para um pedido, nada mais é do que isso, né? Estou passando por isso, me ajude, me dê uma sabedoria, me dê um entendimento, me mostre um caminho. Mas eu primeiro tenho que ter noção de que eu quero mudar isso em mim. Senão, não adianta. Ninguém vai vir de fora e te assoprar o que você tem que fazer. Você se dá conta. E porque você se dá conta e pediu, aí acontece. Né? E nem sempre acontece do jeito que a gente quer. Acontece a maneira que eles estão falando, mas não como a gente quer. é porque eles sabem mais, né? E a gente já aprendeu isso. Então, eles vão responder para saber agora. Oi, queridos, boa noite, tudo bem? Boa noite, Sá. Só um complemento e um reforço mesmo. Acho que, assim, é lógico, todas as perguntas, elas vêm para... primeiro, vocês me ouvem bem? Uhum. Eu acho, lógico, né? Todas as perguntas são importantes, elas têm as suas importâncias. Mas eu acho que se a gente tivesse como escalonar, acho que ou nesta noite, talvez seja uma das perguntas mais importantes aqui. E aqui, inclusive, entra esse ponto que é muito importante. Porque aqui, se você ler e ficar nessa ideia primária, você pode dizer: olha, mas então, se eu sofro influência a todo momento, muitas vezes as minhas ações
elas são dirigidas por isso e eu nem percebo, aqui a gente poderia ter um déficit com relação ao livre-arbítrio. Isso aparentemente, mas não é, pelo contrário. Esse aqui é a reafirmação do livre-arbítrio e de tudo que a gente vem comentando até então. A influenciação depende daquilo que a gente traz para a gente mesmo. Então, a influenciação vai depender do livre-arbítrio, da escolha que eu fiz, da companhia que eu estou trazendo para mim, né? E aí a gente sai de um polo passivo em que, aqui, porque assim, num primeiro momento, você pode até achar, olha, então nós somos marionetes aqui. E é o contrário, nós somos os protagonistas da nossa vida. Mas aí é que tá, a responsabilidade da escolha de quem eu trago. É aí que mora, na verdade, o grande ensinamento dessa questão. Então, se você já sabe que por questões, né, se nós sabemos que por questões que o plano espiritual ele tem eu vou usar um termo não técnico e bom, armas, né, instrumentos, melhor. Se a espiritualidade, né, se o plano espiritual tem mais instrumentos do que nós encarnados, parte de nós sabermos quais são as nossas companhias. Porque do mesmo jeito que seremos influenciados e ouviremos, né, isso das mais variadas formas de mediunidade, o que está de acordo com a nossa evolução, isso também significa que se você estuda, se a gente procura melhorar, se fazemos esses exercícios para a espiritualidade bendita, os mentores falarão mais fáceis, né? Mais fácil, vamos dizer assim. O canal que o mentor acha, que o anjo da guarda acha, chama, né, como for, vai ser mais limpo. Então, quer dizer, nós estaremos em outra frequência. Então, eu acho assim, foi um ponto que, lendo aqui com vocês, me pegou bastante, né? Porque o que eu sempre digo, quanto menor a pergunta, quanto menor a resposta, maior a interpretação, mais nós temos que ler, repensar, porque os grandes ensinamentos são simples. São simples na exposição, mais complexos em toda a cadeia de raciocínio, né? Então, eu achei que isso me impactou um pouco nessa 459. Essa próxima questão, ela vai complementar a Sabrina. Não, eu achei muito boa essa intervenção da Sabrina falando que eles têm mais instrumentos, mas não deixa de ser uma troca. Quando nós acendemos uma vela e falamos, essa vela eu acendo para me ajudar a encontrar um caminho de luz. Quando nós fazemos uma oração, colocamos a mão nessa oração e a água recebe a vibração da oração e nós bebemos a água, nós estamos também ajudando eles a nos ajudar, porque são os instrumentos que nós temos, a oração e alguns elementos simples que transmutam ali. O fogo alquimicamente transmuta, né? Se tiver algum miasma, alguma coisa, eles conseguem usar aqueles elementos para nos ajudar. Agora, não é acender a vela separada, sem nada, senão é aquela coisa, quem que vai usar, né? Você acende e fala, olha, essa vela eu estou acendendo para me ajudar no meu caminho de luz. Essa vela eu estou acendendo. Você direciona o que é para usar a favor de você. Acho que todo mundo já ouviu aqui falar. Me ajuda que eu te ajudarei, né? Lembra? Então, essa próxima questão vai deixar bem claro de tudo e como funciona o fato de ver e de influenciar. É muito importante essa próxima. A questão 460. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Vem a resposta. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo sobre o mesmo assunto?
e frequentemente bastante contraditórios, pois bem, nesse conjunto assenta os vossos e os nossos. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Veja, quanto ela, quer dizer, fica tudo dentro foi com uma convergência, né? Houve aí uma convergência, eu vou te entregar. Houve aí uma convergência de tudo que foi dito agora, até agora, né? De como funciona, eles estão ao nosso redor, como eles atuam, se eles vêm, se eles falam, como influenciam. E, de fato, aqui está a convergência de tudo isso. Por isso que nós temos que fazer sempre, como disse a nossa colega aqui, pedir, né? O que é pedir? Manifestar o livre-arbítrio. Sim, eu quero, sim, eu peço. Jesus me perguntava, o que queres que eu faça? Porque ele sabia. Mas por que ele perguntava? Porque a pessoa tinha que manifestar o seu livre-arbítrio, a sua vontade, porque tudo vem da vontade, que é o nosso poder maior. Não se pode levar. Você sabe que agora eu lembrei agora, né, Hilda, né? Daquele texto que eu li na semana passada do Fernando Pessoa, né? Você lembra? Tem uma das frases dele era exatamente isso. Ele falou assim, ó, dentro de mim batem vários corações. De novo, dentro de mim pulsam vários corações. O que ele estava querendo dizer com isso? Assim, ele sentia muitos sentimentos e pensamentos que são contraditórios. Você vê, assim, como a gente vê essas expressões da espiritualidade, né, que são fatos do dia a dia, como as pessoas percebem isso de maneira diferente. Né? Isso é uma coisa que está presente no nosso dia a dia. Né? E você vê, a gente vai encontrar isso às vezes na literatura, numa música, né? Numa outra forma de arte, conversando com alguém. Isso é uma coisa que é comum. Né? Assim, então, e aí, o que acontece? Né? Eu acho que a pergunta é assim, poxa vida, então se eu penso tanta coisa diferente, qual é a minha responsabilidade? Né? Eu acho que a responsabilidade que a gente tem é saber escolher. Né? Que, na verdade, assim, é o mundo moderno, porque se você for ver, né, a gente fica atolado num monte de informação, a gente recebe um monte de estímulo, né, o tempo todo, televisão, internet, vídeo, né, conversas. Cabe a nós escolher aquilo que a gente quer fazer. Isso vale, porque às vezes assim, ó, a gente está numa roda de trabalho, né, ou está na escola, ou está em outro lugar, uma festinha, e vem alguém falando mal de alguém, de uma outra pessoa. A gente pode escolher ficar lá e participar ou das costas. Falar, eu não quero conversar sobre isso, né? Isso vale também para aqui, né? Assim, olha, a gente perceber, né, os pensamentos que a gente tem e ver assim, aqueles que eles fazem sentido com quem a gente é. Ou mais ainda, né? Eu acho assim, com quem a gente quer ser. Eu acho que essa que é o negócio, assim, quem que a gente quer se tornar. Né? O que é assim, nessa caminhada da vida que a gente está fazendo, para onde que eu quero ir? Né? E isso que eu estou pensando, e o pensamento vai virar uma atitude, vai me levar para aquilo que eu estou almejando para mim, como pessoa, como ser humano. Né? Eu acho que, de novo, né, você vê, a Sabrina está falando, são perguntas simples, né? Mas assim, ela dá muito o que pensar. Mas, assim, tudo que a gente está aqui, esse livro é gigante, assim, às vezes um textinho, um texto pequeno, um texto poético, a gente estava falando, às vezes a gente tem um texto poético que, assim, que uma coisa pequenininha, que as palavras são bonitas, mas a mensagem que está por trás ela é muito maior. Mas a gente conseguir apreender isso, conseguir entender o que está dizendo, é o difícil. Essas reuniões, a reunião do Evangelho de novo, assim, para que elas servem? Para a gente tentar mastigar esses conceitos. É ver o que está oculto nas palavras. Qualquer ideia que tá por trás daquilo, né? É a ideia que está por trás dos nossos pensamentos. Assim, aonde aquilo vai me levar? Eu acho que é isso que está dizendo aqui. Alguém quer pessoa? Não, e dentro dessa questão, eu gosto muito dessa ideia de não ser só quem eu
hoje faz sentido para mim, mas em quem eu quero me transformar. Porque se a gente entende que a gente está sempre em crescimento, sempre esse desenvolvimento, a gente já consegue direcionar, não vai ficar estagnado. E eu gosto muito de uma frase que, na verdade, o pessoal fala, né? Você não pode ser a pessoa que mais sabe dentro de uma mesa, você não pode ser a que mais sabe, senão você está deixando de aprender. Então, você pode até frequentar mesas em que você é o que quem mais sabe, mas você também tem que ter condições de frequentar mesas em que você é quem menos sabe, para poder aprender. E em algumas coisas a gente sempre é exemplo para os outros, e em outras, os outros são exemplos para nós. E aí o desafio é a gente ser exemplo do que ser. Porque às vezes as pessoas são exemplos para a gente do que não ser, né? Então também é um aprendizado. Só Sabrina levantou a mão. Pode. Querido, sabe uma coisa que me tocou muito ouvindo vocês e também nessa questão, de um modo geral? Olha a misericórdia de Deus, e o amor que ele tem por nós. Aqui, em todas essas perguntas que a gente vem discutindo, tem a valorização de quem somos. Olha como, muitas vezes, a gente não se ama, não tem um amor próprio, acha que eu vou abrir o áudio para comentar por quê? Eu vou levantar a mão para falar por quê? Imagina, quem sou eu? Imagina, tem tantas essas pessoas maravilhosas que estão falando. Aqui é um ponto de observação que os espíritos trazem. Nós, indivíduos, cada espírito, somos tão importantes, carregamos a centelha divina que nós somos seres pensantes, né? E os espíritos convidam a gente para que a gente tome esse lugar de protagonismo. Vocês são tão importantes, porque vocês são filhos de Deus, vocês fazem parte da criação e cocriam, que vocês têm o livre-arbítrio de pensar por si, escolher diferente, fazer o seu caminho. Lógico, tudo que eu planto, eu vou colher. Mas eu achei muito bonito, até ouvindo todas as explanações, mas esse cuidado sutil, mas que para mim é meio que um arrebatamento de olha como cada um de nós somos importantes na criação e na obra. Somos seres pensantes, somos seres que evoluem, depende da gente qual o caminho nós vamos seguir e quais são as companhias que nós vamos ter. Isso me emocionou demais agora com todos esse apanhado, né, esse conjunto de pensamento. Muito bom. Cada um temos uma função mesmo, né? Mas sabe o que fez. Cada um de nós tem. Sara, eu achei assim, a sua intervenção super bacana também, viu? Porque, assim, de novo, né? Para a gente aprender a valorizar a nossa história, né? Assim, de novo, os riozinhos das nossas aldeias, né? Assim, para a gente aprender a valorizar aquilo que faz parte da gente, aquilo que a gente é, né? Tá, a questão 461. Como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente se decidir pelo bem, o fará de melhor vontade. Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Ou seja, você não tem que se preocupar em saber qual é o seu e qual não é o seu. Se é de outro. Você tem que se preocupar está, assim, é um bom caminho? Essa decisão é do caminho correto? Faz parte da seara divina? Interessante eu ter consciência disso. Muito mais importante do que saber se era meu ou se foi influência. Né? Já que, normalmente, a gente pode até não ter noção certa, concreta, se é de alguém
que nos ama ou de alguém que quer nos atrapalhar, né? Então, é melhor a gente seguir o quê? Isso que eu vou fazer, que eu estou decidindo, que eu vou optar, é para o bem de todos? É um interesse maior? Porque aí é que está o grande segredo, né? Porque senão não vai ter um bom resultado. Claro, vai vir o reverso para cima da gente, né? Bom, já fez, a minha parte. Senhor, alguém quer fazer algum comentário? A pessoa pode falar. Pô. Tá. Questão 462. Os homens de inteligência de gênero tiram sempre suas ideias de si mesmos? Algumas vezes as ideias surgem de seu próprio espírito, mas frequentemente são sugeridas por outros espíritos, que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. Aí vem um comentário do Kardec, tá? Em cima da resposta dos espíritos. Se fosse útil que pudéssemos distinguir os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazê-lo, como nos deu de distinguir o dia e a noite. Quando uma coisa permanece vaga, é que assim deva ser para o nosso meio. Nossa, perfeito. Para que ficar procurando período, né? Na verdade, assim, o que causa, né? Assim, se isso veio disso, veio daquilo, não importa, né? Importa aquilo que você decidiu fazer, né? Aquilo que você faz. E aí, assim, eu acho assim, uma outra coisa interessante, que assim, você vê, a gente quando vem falar aqui, muitas vezes, né? Assim, a gente fica empolgado na hora de conversar, tudo. Cara, eu acho que é tão evidente que aquilo vem inspirado, né? Você fala assim, quantas vezes a gente faz as nossas reuniões de estudo, nossos trabalhadores, a gente se encontra virtualmente de segunda-feira à noite para ler os livros da série do André Luiz, né? A gente já leu de outros, mas nesse momento a gente está se debruçando sobre os livros do André Luiz, que são aqueles do qual, dessa série, O Nosso Lar é o primeiro livro, né? São terríveis. É. E aí, o que acontece, né? Muitas vezes, né, a gente conversa com você, ô Nicolau, Clarinha, o Alê, que foi aquilo que você falou tão legal lá, foi tão bacana que você falou, cara, eu não lembro. Cara, por que você não lembra? Aquela ideia com certeza não foi minha, ela saiu por mim, mas se você não tiver escrito, cara, eu queria poder ouvir de novo, porque assim, até eu achei legal, né? E às vezes, quando às vezes a gente tem exatamente essa sensação, poxa, mas eu disse isso mesmo, né? Você vê que assim, aquilo veio inspirado, né? Assim, e isso é uma coisa assim que é comum, né? O que é isso, né? Na verdade, de novo, né? É a gente escolhendo as companhias que a gente quer estar, né? São assim, o que determina essa companhia, isso aí é aquilo que a gente quer fazer, é como a gente impulsiona a nossa vontade. De novo, eu acho que a Sabrina ela tocou num ponto que eu acho que é crucial, né? Assim, a gente sofre a influência, mas a gente escolhe as nossas companhias. Então, não adianta a gente querer se eximir da responsabilidade dos nossos atos, dizendo que foi mal influenciado, porque, na verdade, a gente escolheu com quem queria andar. E essa escolha, ela pode ser assim, consciente ou inconsciente, porque quando a gente está desejando mal de alguém, a gente está com raiva, a gente tá deprimido, a gente está escolhendo as nossas companhias. Quando a gente escolhe ver um filme violento, a gente está escolhendo quem vai sentar do nosso lado no sofá. Pois é. Quando você liga, né, naquele programa policial, que você parece que escolhe do botão da TV, você está escolhendo quem está querendo, quem vai estar sentado do seu lado. Tá? Então, quando a gente escolhe o que quer ler, que tipo de música que a gente quer ouvir, a gente está escolhendo quem que vai cantar do nosso lado, né? Quem vai ficar sussurrando no nosso ouvido, tá? Então, eu acho que assim, de novo, né? Não dá para usar a religião como muleta. A responsabilidade é sempre nossa.
Deixa eu só e essa questão da música, eu acho que a música tem mais uma outra questão. A gente acaba normalizando situações que são desagradáveis. Principalmente se você for pegar aquelas letras que parece que dá tudo errado em relacionamento, que alguém não resolveu, ou que supervalorizam determinados comportamentos que a gente sabe que não fazem parte do dia a dia. Pode até fazer parte da vida da gente numa fração, mas não na vida toda. E aí, se a gente fica com aquilo na cabeça, daqui a um pouco parece que aquilo é normal e que aquilo ali que move a nossa vida. E não necessariamente. A gente tem que saber o que, que a gente precisa, mas o que, que a gente quer. Né? Começa a ouvir mais música clássica e você depois não consegue mais ouvir determinadas músicas. Eu já falei que eu gosto de mantra, e como eu sou acelerada, eu começo a assistir mantra no YouTube na velocidade 2x e depois eu vou diminuindo. Aí eu sei que eu estou normal. E só por último, para falar, uma outra questão também que é bom a gente se vigiar, porque se você não normaliza determinadas situações, se você não começa a ver toda hora o pessoal brigando, né, ou se soqueando na TV, ou você começa a ficar, você se escandaliza. Poxa, mas por que foi essa agressão física? Porque você não está acostumado a ver aquilo. Agora, se todo dia você vê alguém brigando, xingando, quando vê, é assim mesmo, a vida é assim mesmo. E não precisa ser. E vale a pena pensar também, quando querem nos atacar, o primeiro jeito de nos atacar é pela cabeça. É confundindo as nossas ideias. Então, se a gente tem uma diretriz, pelo menos na nossa moral, o que a gente considera certo, o que a gente considera errado, que a gente, paciência, vai abrir mão de uma amizade, vai abrir mão de uma convivência, porque ali é o nosso limite, dali não passa, isso é a melhor maneira que a gente tem para nos proteger, porque foi escolha nossa. É melhor a gente bater com a cabeça no chão, dar com a testa numa coisa errada, a partir de uma escolha nossa, do que ficar, eu não sei para que lado eu vou, eu não sei o que está acontecendo. Então, de repente, chega em casa e fala assim, não, o que eu acho importante? Quais são os meus valores? O que para mim faz sentido? O que eu quero desenvolver? E aí, toda vez que você ficar com dúvida, você olha essa lista. O que será que tem aqui a ver? Né? Pode rezar antes, pedir inspiração, mas se tiver uma pressão social de amigos, de família, para você um pouco diferente, é importante conseguir se posicionar. E isso é hábito e disciplina. Não é uma coisa fácil, é uma coisa que exige trabalho. Isso. Me ocorreu o seguinte, eu não estou vendo o texto, mas assim, eu me lembro que ali na última questão estava falando de imprecisão, né? Então, a pergunta é se a gente pode levar isso um pouco mais adiante. Por exemplo, se você tem pensamentos imprecisos, que você não precisa prestar atenção neles de fato, a gente pode pensar nas preocupações que a gente tem que não fazem sentido, ou em coisas ruins que não fazem sentido, e você não levar aquilo adiante. Então, me ocorreu isso. Olha, eu não sei se eu entendi direito qualquer questão que você quer abordar, né? Mas, assim, sobre a natureza dos nossos pensamentos, né? Isso. Eu acho que Jesus ele tem uma frase muito boa sobre isso, né? Assim, ora e vigia. Tá? Quando ele fala vigia, eu acho que assim, ou vigia e ora, mas assim, é vigiar a natureza dos nossos pensamentos, para aquilo que a gente está pensando, porque não importa de onde ele vem, mas assim, qual tipo de pensamento que você está fazendo. Tá? Eu queria só falar um negócio da respeito que a gente falou da gente normalizar, que assim, você vê, eu tenho pacientes, né, que às vezes assim, a gente recebe ele está machucado e a gente precisa perguntar, cara, como é que você fez para se machucar, né? Ele precisa de cirurgia, você pergunta, mas você usa droga? Eu falo, doutor, eu não uso, assim, eu só de final de semana. Eu falo, como assim só de final de semana? E você disse que não usa? Ah, sabe como é que é, né? De final de semana, normal. Cara, eu acho que isso é normal, né? E eu falo assim, mas então, final de semana é o quê? É uma vez por semana? Não. Final de semana dele começa na quinta-feira e termina na segunda. Né? Pô, quando foi Juiz do Zero? Foi segunda, né? Foi, pô, mas aí, então,
final de semana vai de quinta até segunda, né? Você vê o que é o normal, né? A gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente faz, porque senão a gente acaba normalizando aquilo que não é, tá? Eu acho que essa bom, gente, eu acho que assim a gente pode encerrar por hoje já, né? Assim, já deu a nossa hora de estudo. Sua resposta É. foi. Qual é a questão da natureza do pensamento? Então, a imprecisão me reportou, assim, me levou a pensar isso, né? Uma preocupação não é um pensamento impreciso, uma preocupação que você tenha que não faça sentido, né? Que você não precise levar adiante. É nesse sentido. A resposta ali, que ele fala aqui, não importa. Se você descobriu ou não, se ele é ou não, se esse pensamento é seu ou veio, está impreciso porque pode não ser seu, ou está impreciso porque a pessoa quem está te inspirando tem esse propósito, sabe? Então, aí vai passando um monte de situação em volta dessa situação. Contudo, é um momento de você realmente, pelo menos uma sugestão minha, pessoal, olha, será que eu posso deixar isso para amanhã? Eu vou pensar nisso amanhã. É tipo você está falando para sua mente, ó, amanhã eu resolvo isso, tá? E a hora que você for dormir, meu anjo da guarda, me oriente sobre essa questão. E estou te pondo nas suas mãos. E esquece. Vai dormir, vai fazer o que você quiser. Ler alguma coisa antes de dormir. Mas é justamente por isso. Você já avisou a sua mente. Amanhã nós pensamos nisso, tá? Depois eu vou decidir. A Sabrina colocou no chat perguntando, colocando também para pessoas perguntar se isso é de Deus também. Essa é boa. Eu falo leitura. Se isso é de Deus. Essa decisão se isso é de Deus. Resolver isso, fazer assim, é de Deus. Pensar assim, é de Deus. Eu acho muito complexo para mim essa pergunta. Deixa eu falar. Na verdade, eu boto assim, esse é de Deus o seguinte, eu estou fugindo de alguma coisa para ficar pensando nisso? É de Deus essa fuga? Porque às vezes a gente está preocupado porque o próximo passo a gente não sabe controlar, é uma coisa nova. Então, para eu não dar o meu próximo passo, eu viajo, fuga, né? Então, que é uma fuga. Então, assim, ok, eu estou preocupada com isso. Como que eu resolvo essa preocupação? Eu não sei como resolver, bota numa gavetinha do que eu preciso fazer. Aí, de novo, quais são os meus valores e onde é que eu quero ir? Estou me desviando? Se eu estou me desviando do que eu quero, então me inspira que eu estou indo para o lugar errado. Porque se eu não estiver indo para o lugar errado, essa preocupação não cabe. Agora, de novo, é muito do quanto você se conhece e do quanto você quer. E não ter medo de mudar de ideia. Levantou de novo. Legal. Não, e só para complementar isso também, eu já falei isso em outras oportunidades, coisa bem rápida. Me lembra um episódio que aconteceu com o Heitor, que é o nosso chefe espiritual, né? Uma vez nós estávamos numa comunicação, e era uma comunicação com relação a uma criança, e aí era um espírito, um irmão nosso perdido na ignorância, que estava muito bravo, que falava que ia fazer e acontecer com a vida dessa criança. Me lembra que quando terminou, meu primeiro ímpeto foi: meu Deus, eu preciso avisar aos pais dessa criança para que eles tenham cuidado. E aí, como a espiritualidade é maravilhosa, bendita, nesse momento, o Heitor, através do Adriano, ele me intercepta no caminho e eu pergunto para ele: Heitor, né? No caso, o Adriano, o que você acha? A gente precisa fazer? E aí o Heitor, magnificamente e com muito amor, diz assim: o que essa informação vai ajudar nessa história? Aí eu dei uma. Aí ele: cuidado. Muitas vezes é fofoca. E aí, ele é maravilhoso, né? E aí eu ri. Falei, aí eu entendi o que ele quis dizer. Nós temos que nos ater ao que realmente é útil, né? Então, assim, tem um pensamento. Foi o que a gente falou. Às vezes eu vou viajar, isso acontece também muito comigo, Gi. Tô viajando.
tá, isso é útil para esse pensamento? No que vai converter em utilidade, em ação, em bem? Nada, especulação. Pronto. Aqui já está dizendo especulação, né? Tem uma visão perfeitamente. É o que acontece na maioria das vezes, porque as pessoas podem se perguntar por que a gente não pode ficar aqui né? Quando a gente tudo passa lá, tudo passa, e depois sai, e nós ficamos fazendo tratamento, aí por que a gente não pode participar? É justamente por essa questão. Isso vai ajudar a pessoa, porque às vezes ela não vai entender, e não há necessidade. Porque o maior trabalho, como nós somos sempre lembrados, a maior parte, 99% do trabalho, é feito pela espiritualidade. Nós só somos canais, então a gente não pode realmente, como lembrou bem a Sabrina, às vezes só fofoca mesmo. Então a gente não pode dar o nosso parecer, porque o nosso parecer é muito pequenininho. A espiritualidade sabe mais, né? Pronto? Será? Então, vamos finalizar mais um dia de estudo. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia de estudo e que possamos pegar todos esses ensinamentos e tentar aplicar no nosso dia a dia, seja nos nossos pensamentos, ou na correria, ou até mesmo lidar com as pessoas do nosso dia, Senhor. Que abençoe também todos que estão aqui para a volta segura de suas casas e que depois o centro possa dar continuidade aos seus trabalhos espirituais e que sempre está sempre nos iluminando bastante. Pai nosso que sais do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Boa noite, gente. Uma boa semana. Obrigado. Boa noite, queridos. Semana que vem.